Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma terça-feira com você bem informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E aqui estamos nessa terça-feira, dia 9 de junho. Estamos perto da Copa do Mundo, mas eu tenho uma notícia muito especial para vocês. O que você tem para contar pra gente aí, Mai? As vendas do nosso evento foram oficialmente abertas, os 6 e 6, que acontece em agosto, mas assim, vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Porque a gente vai trazer as notícias primeiro, então fica até o final, porque temos desconto até, né, Pedro? Mas não vou contar mais nada por enquanto, só tava muito animada com a abertura das vendas, agora sim a gente pode puxar nosso cardápio. Então vamos lá, Mai. Eu também tô muito animado, muita coisa boa acontecendo, início de vendas, Copa do Mundo, mas vamos lá. Primeira notícia em mundo, as eleições no Peru marcam uma disputa acirrada entre a direita e a esquerda. Em Brasil, o setor aéreo enfrenta dificuldades e tem rotas cortadas no Brasil. Uma das principais empresas de celulares está entrando no mundo militar. O governo americano quer uma fatia das principais empresas de AI do planeta. E o novo plano de autossuficiência chinesa pode complicar o agro brasileiro. E como hoje é terça-feira, vamos trazer ao final do episódio os highlights, que são outras notícias que você também deve saber. Agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores, rapidinho, e logo em seguida a primeira história. Pedro, você sabia que a Copa de 1970, a última que foi disputada pelo grandíssimo Pelé, foi também a primeira transmitida ao vivo via satélite e em cores? Antes disso era tudo em preto e branco mesmo. Caramba, Mai, eu não sabia não. E a experiência de assistir aos jogos de antigamente era completamente diferente de hoje, né? Pois é, verdade. Se naquela época a grande novidade era assistir aos jogos em cores, hoje a gente quer ver cada detalhe, né, do jogo com imagem nítida e uma tela que faz parecer que você tá basicamente no estádio. E com a Copa chegando, muita gente aproveita justamente esse momento para trocar a televisão. Afinal, um evento desses merece ser visto da melhor forma possível, né? É isso, e o melhor lugar para fazer esse upgrade é no Magalu. Lá tem opções para todos os tipos de torcedor. Desde quem quer trocar a TV antiga por uma tela gigante, até quem tá buscando por uma experiência completa com projetor, soundbar e geladeira cheia. Então já passe no link aqui da descrição para conferir todas as ofertas do Magalu. O Peru foi às urnas neste final de semana para decidir o seu novo presidente, em uma das disputas mais intensas da história do país. Com quase 95% das urnas apuradas, o candidato Roberto Sanches registrava 50,04% dos votos válidos, enquanto Keiko Fujimori tinha 49,95%. Trazendo aquele bom contexto para vocês, o país trocou de presidente 9 vezes nos últimos 10 anos, por renúncias, impeachment e cassações. Para se ter uma ideia, nessa eleição, a cadeira presidencial teve 35 candidatos, o que é o recorde do país. A cédula de votação tinha mais de 40 centímetros, o que, curiosamente, é maior que uma caixa de pizza. E representando a esquerda, o candidato Roberto Sanches conseguiu uma virada nas áreas rurais do país. Entre as suas propostas estão convocar uma Assembleia Constituinte e fazer uma reforma judicial, com juízes e promotores eleitos pelo voto popular. Tá, então pra gente saber um pouquinho da Keiko Fujimori, ela assumiu o posto de primeira-dama do país em 1994, depois do divórcio dos seus pais, quando ela tinha só 19 anos. E aí, aos 51 anos, ela disputa a presidência pela 4ª vez. Seguindo o estilo conservador do pai, a candidata propõe bloquear sinais de celular em cadeias e também ampliar unidades de prisão. E apesar da votação ter encerrado lá no domingo, a apuração final do Peru é mais demorada por 2 fatores. O primeiro é o tempo de transporte das cédulas de regiões rurais e o segundo que é a revisão de atas impugnadas, que são votos contestados e que exigem validação manual. O resultado definitivo ainda pode demorar alguns dias até sair. E no fim, o que está por trás das eleições no país vizinho aqui do Brasil? Com a vitória, seja de quem for, a América do Sul vai ter um desempate, passando a ter 7 países governados por um espectro político contra
6 governados pelo outro. De um lado, se a esquerda vencer, a virada é histórica porque é a primeira vez desde 2024 que um partido de esquerda vence uma eleição presidencial na região. E agora, se a direita vencer, a virada é histórica porque continua o movimento de guinada à direita de diferentes países latinos, puxada por Javier Milei da Argentina. Então a dinâmica funciona basicamente como um termômetro direto para o cenário político brasileiro, que também vai ter uma das eleições mais polarizadas do país pela frente. Encerrada a nossa primeira história do dia e vamos para a próxima. A Associação Internacional responsável pelo setor aéreo divulgou uma queda de quase 10% do total de trajetos aéreos no Brasil entre 2019 e 2025. Apesar do número de passageiros ter aumentado 4% nesse mesmo período, a menor quantidade de rotas significa menos ofertas e, consequentemente, um maior preço nas passagens. Então, essa diminuição de trajetos está reforçando uma dificuldade que as companhias aéreas têm tido por aqui. Para a gente ter uma noção, em 2015 o país registrava 0,47 voo per capita, enquanto hoje em dia é de 0,50, ficando abaixo da média de 0,68 da América Latina. E o atual contexto não é nada animador para as empresas aéreas. Primeiro que o combustível, o querosene, é responsável por cerca de 40% dos custos operacionais das companhias aéreas. E a alta dos preços do barril tem pressionado cada vez mais o setor, com uma expectativa de queda de 50% nos lucros neste ano. Quando a gente fala dos impostos, o presidente da Associação Internacional apontou que a nova reforma tributária em fase de transição pode aumentar o preço das passagens no Brasil. Estima-se que o valor médio das passagens nacionais deve saltar de $130 para algo em torno de $160, enquanto a média dos bilhetes internacionais deve sair de $740 para $935. Em abril, o Ministério da Fazenda afirmou que o setor também vai ter benefícios fiscais e que não é possível fazer estimativas sem levar esses incentivos em consideração. De toda forma, as empresas realmente vão precisar de força para decolar. E um outro fator de dificuldade das companhias aéreas no Brasil são as quantidades de processos que os passageiros movem contra elas. Só para você ter ideia, por aqui há um processo a cada 277 passageiros. Lá nos Estados Unidos, essa proporção é de um processo para 1,2 milhão de passageiros. Ou seja, a diferença é muito grande aqui no Brasil. Encerrada a nossa segunda história do dia e vamos para a próxima. Se você era um adolescente nos anos 2000, deve lembrar do famoso celular que abre e fecha da Motorola. Agora, quase 30 anos depois, a marca por trás da febre decidiu brilhar em um mercado totalmente diferente, que é simplesmente a interceptação de drones. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2011, a empresa se dividiu em duas frentes. A primeira, que era chamada de Mobility, ficou com os celulares, comandando mais de 50% do setor nos Estados Unidos, lá em 2011. Já a outra, a Solutions, ficou com a parte corporativa, segurança pública e também defesa. E foi exatamente essa segunda frente que anunciou a compra da startup israelense Defend Solutions por $1,5 bilhão. E o foco agora passa a ser a neutralizar drones hostis pelo mundo. Essa tecnologia da Defend é diferente das tradicionais. Em vez de explodir ou só bloquear o sinal do drone, o sistema deles, que é chamado de Enforce Air, assume o controle da aeronave via ondas de rádio e faz um pouso seguro. E o negócio é tão grande que já é usado por mais de 30 países, incluindo órgãos de defesa dos Estados Unidos e de membros da OTAN. Mas por que isso está acontecendo exatamente agora? Bom, a ameaça de drones deixou de ser coisa só de campo de batalha. Os aeroportos, data centers, refinarias e redes de energia viraram alvos em potencial e os governos do mundo inteiro começaram a abrir o cofre para se proteger. E o mercado global de tecnologias antidrones já foi avaliado em $2,47 bilhões em 2026 e pode chegar a mais de 8,4 bilhões até 2031. E essa parceria vem em um bom momento, viu? A Defend tem crescido mais de 50% ao ano nos últimos 3 anos e deve gerar cerca de $185 milhões em receita em 2026. Feita a nossa matéria falando de tecnologia, agora vamos para negócios.
O governo Trump está avaliando a participação acionária do Estado americano na OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, está avaliada em 850 bilhões de dólares. O próprio presidente confirmou conversas para que o povo americano se torne parceiro das empresas de AI, o que se alinha aos planos do CEO Sam Altman de criar um fundo de riqueza pública para distribuir os lucros de tecnologia diretamente aos cidadãos. Ao que parece, a ideia do presidente é que as empresas contribuam com 1% a 5% das suas ações para um fundo soberano dos Estados Unidos, o que faria o governo ter parte dos dividendos das companhias. E, em paralelo, o senador americano Bernie Sanders pede que as empresas sejam obrigadas a cederem 50% de suas ações a um fundo soberano, dando o direito ao governo dos Estados Unidos participar de seus conselhos administrativos. E já que a gente está falando da OpenAI, toda essa movimentação política acontece em meio aos rumores de listagem de IPO da empresa. No final do dia de ontem, segunda-feira, a startup disse em nota que deu o primeiro passo formal para protocolar o seu pedido de oferta pública inicial. E, em paralelo, o Sam Altman também corre contra o tempo para transformar o ChatGPT em um super app corporativo, focando em ferramentas de programação e agentes autônomos de AI, que resolvem as tarefas mais complexas sozinhos, deixando de lado recursos como compras internas e gerador de vídeos. Encerrada a nossa quarta notícia do dia e vamos para a próxima. Os chineses são um dos principais compradores do agronegócio brasileiro, ficando com 71% das exportações de soja e 54% da carne bovina. Mas tem um ponto, apesar dessa parceria, o seu plano de desenvolvimento recém-divulgado indicou que os rumos disso daí podem mudar de direção. O que acontece é que o país elevou o nível de importância da segurança alimentar e quer reverter um déficit comercial agrícola de 124 bilhões de dólares. Ok, mas como que eles vão fazer isso? A gigante asiática está aplicando no campo a mesma estratégia que usou em outros setores, como no caso dos carros elétricos, ou seja, liberando grandes incentivos fiscais tanto para as empresas quanto para os consumidores. Então, nesse cenário, a economia brasileira perderia a demanda de um dos seus maiores compradores e teria aí um dos motores da sua economia prejudicados. E para você ter ideia, a projeção é que a demanda chinesa por importação de soja caia 25% até 2030, representando um corte de 23 milhões e meio de toneladas. Proteínas alternativas estão projetadas para atender de 35% a 55% da demanda doméstica chinesa por carne até 2050. Mas, por outro lado, a China também reconhece que a autossuficiência completa é impossível pela escassez de terra e água na região, buscando com essa iniciativa uma dependência segura e com maior diversificação e inovação. Então, nesse novo cenário de crescimento e limitação, o agronegócio brasileiro ainda é considerado uma garantia de curto prazo, enquanto o agronegócio lá dos Estados Unidos, que é outro importante parceiro comercial da China, é visto como uma moeda de troca política. E assim a gente entrega 5 histórias, mas calma aí que a gente ainda tem um recado, né, Pedro? Bom, pessoal, e como vocês viram ontem, tivemos as atualizações da Copa do Mundo direto aqui com Felipe Zamboni, o nosso correspondente esportivo aqui no The News. E assim, vocês gostaram tanto que até o final da Copa, olha isso daqui. Vamos ter ele fixo no podcast com o quadro Minuto da Copa, trazendo todos os dias as principais informações sobre a seleção brasileira e os outros detalhes envolvendo a competição. Bom, Zambo, estamos muito felizes de estar ao seu lado, agora com você. Manda lá as informações de hoje. Pois é, esse é o quadro com o Zambo, o Minuto da Copa, e ele traz aí todos os dias as informações sobre a seleção brasileira e também outros detalhes envolvendo a Copa. Agora é com você, Zambo. Poucos dias da estreia da Copa do Mundo, o Brasil parece ter ganhado uma boa notícia. Ontem, Neymar passou por exames médicos e apresentou uma boa evolução, de acordo com a nota divulgada pela CBF. A expectativa da comissão técnica de Carlo Ancelotti é contar com o atacante já para o jogo contra o Haiti, que será disputado no dia 20 de junho, partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Passando um pouco pelas principais concorrentes da equipe de Carlo Ancelotti, a França
França ontem venceu o seu último amistoso pré-Copa do Mundo. Vitória por 3-1 contra a Irlanda do Norte, com Olise, craque do Bayern de Munique, marcando todos os gols da equipe francesa. Quem também venceu foi a Holanda, mas essa passou um sufoco muito maior. A Laranja Mecânica bateu a seleção do Uzbequistão no último lance de jogo com um gol de pênalti de Gakpo. Vitória por 2-1 no placar final. Faltam 2 dias pro início da Copa do Mundo, hein? Tá chegando o Mai, tá chegando o Pedrão. Eu tô ansioso, tô muito ansioso. E é isso, amanhã eu volto com as principais informações e curiosidades da Copa do Mundo pro nosso querido ouvinte. Bom, agora a gente pode chamar nossos patrocinadores e logo em seguida vamos trazer os highlights. Ô Mai, essa semana eu tô vendo muita gente indo viajar pra acompanhar os jogos ao vivo da Copa. E eu vou te contar, bate uma invejinha, né? Bate, né, Pedro? A gente vê pela tela e já fica todo arrepiado. Imagina você estando lá no meio da festa. Mas só de pensar no preço pra viver isso, eu já quase caí pra trás. Pois é, uma viagem dessas pode chegar a mais de R$70 mil. Ou seja, não dá pra marcar de uma hora pra outra. Assim como uma seleção não chega pronta no dia do jogo, uma grande conquista sempre precisa de planejamento e consistência. E aí que entra a Demicon. Com um consórcio de viagens, dá para se organizar em parcelas mensais, sem juros e sem entrada, para planejar com mais antecedência e, quem sabe, estar lá na próxima Copa. E quer ver como essa conta pode funcionar para você? O link para simular sem compromisso está aqui na descrição. E o nosso primeiro highlight do dia vai para o Brasil, porque ontem o Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da estratégia de vacinação com a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. Essa decisão foi tomada depois da identificação de 42 episódios de reações adversas graves registrados pelo Sistema de Vigilância pós-vacinação. E esse anúncio foi feito inclusive pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma coletiva de imprensa, e agora eles vão analisar a situação para ver como resolver isso. E o corte de 4,3 bilhões de reais no orçamento da defesa levou o Exército Brasileiro a interromper operações de monitoramento nas fronteiras voltadas ao combate do crime organizado. Desses 4,3 bilhões, mais ou menos 1,5 bilhão de reais estava destinado ao Exército, que vinha conduzindo essas ações na região de fronteira mesmo. E o terceiro highlight é a união de gigantes, porque a Magalu e a Amazon viraram parceiras nas vendas e na logística. Esse acordo, feito entre a varejista brasileira, liderada por Frederico Trajano, e a plataforma norte-americana, faz parte do novo ciclo estratégico do Magalu, que teve início neste ano e vai até 2031. E ele prevê acelerar a venda no e-commerce de bens duráveis por meio de novos canais. Só para você ter ideia, de acordo com o BTG, só a Amazon representa cerca de 20% do market share do e-commerce aqui no Brasil, empatado inclusive com a própria Magalu, quando se exclui outras plataformas asiáticas do cálculo. Ou seja, juntando praticamente as duas principais, é muito significativa essa parceria. Bom, e o último highlight que eu comentei com vocês no começo do episódio é que as vendas para o nosso grandíssimo evento 6 e 6 estão abertas. E eu quero convidar vocês, de verdade, eu vou pedir um espaço aqui pro Pedro para eu convidá-los, eu, Maiuli, porque estarei lá. Pedro também vai estar lá, mas... Com certeza. Mas eu quero atenção pra mim hoje, por quê? Porque eu vou ter o meu cupom especial pra vocês, tá? Pra esse evento maravilhoso com pessoas interessantes pra conversas inteligentes. Um dia de muitíssimo conteúdo que, além de gravação de podcast lá ao vivo, quem sabe vocês não podem participar, com certeza falar comigo vocês vão, né? Vão falar que usaram o meu cupom de desconto e eu vou amar. O cupom dá 30% de desconto. É só entrar no link que tá aqui na descrição e usá-lo. É MaiDoPod30, tá? Eu estou contando com vocês. Pode me mandar, inclusive, se você usou meu cupom, que eu vou te responder e vou te mandar vários corações. E vou te encontrar no evento. Sim, não tenho mais o que falar. Melhor evento de todos. Eu lembro do ano passado e só quem esteve lá sabe o quanto ele é especial. Então anota aí, dia 20 de agosto, em São Paulo. E usa o meu cupom MaiDoPod30 no link aqui embaixo. É isso, pessoal. Então, histórias do dia entregue. Grande
anúncio para vocês, quadro da Copa, evento 6 e 6 com cupom de desconto. Bom, agora a gente pode começar o nosso dia muito bem. Um grande abraço a todos e Falou! Esse programa foi produzido por TNS.